Antes de mais nada, eu queria fazer duas indicações, né? Além do seriado lá, daquele de comidas horrorosas, né? Até mandei a foto pro Moreto, acho que pro Leonardo também, né? Que eu tirei. Eu tava morrendo de rir, espero que tenham achado engraçado também. A versão francesa, né? Do... Acho que os dois primeiros episódios são mais engraçados. O resto não é tanto assim, mas vale assim umas risadas para descontrair um pouco. Mas gostaria de indicar para vocês também dois livros. Um é técnico e o outro é mais assim, aberto. Primeiro é esse daqui, Além da Lama. Ele é um relato do Leonardo Fará. Fará é capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Agora ele está na Academia de Bombeiro Militar lá do estado. Mas ele foi, na época que ele era tenente ainda, foi um dos primeiros a chegar lá na barragem de Mariana. Não foi nem Brumadinho, ele foi um dos primeiros a chegar em Mariana. O pessoal de Minas, do Corpo de Bombeiros, tem um batalhão especializado em emergências ambientais, em desastres, o BEMAD, e ele era um dos tenentes lá que estavam de prontidão, né, quando receberam o deslocamento. Daí ele traça nesse livro toda essa resposta, né, desde do comunicado, desde quando chegou a primeira mensagem, que estabeleceram contato lá com o pessoal na capital, prepararam, embarcaram o pessoal na aeronave, chegaram, né, até o momento de atendimento depois. E quando eles entregam, assim, né, a questão de operações, depois quando já está mais estabilizado. Então o Fará faz esse relato de experiência. Tem alguns capítulos aqui que foram escritos por colegas dele, sargento, tem um outro tenente, né, então, mas em geral é um relato dele. Eu conheci o Fará na época também, que ele era tenente ainda, num simpósio lá no Hospital Albert Einstein, em que ele fazia, junto com o coronel Estevão, que hoje é o comandante-geral do Bombeiro em Minas, fazendo um relato da experiência deles no Congresso Brasileiro de Redução de Risco de Desastres. Foi bem interessante, né? Tem aquele posicionamento vale I love you em alguns momentos, e obviamente na plateia teve crítica, né? Porque para os bombeiros, depois que o negócio já aconteceu, a Vale obviamente entrou com todo o material, com todo o recurso que ela tinha para subsidiar a atuação do Corpo de Bombeiros ali na tentativa de se localizarem as vítimas, que a gente sabe muito bem que foi em número bem menor do que em Brumadinho, né? Então, mas é isso, fica a sugestão. Então, outra que tem a ver com a parte técnica em si é essa daqui. Quem quiser entender um pouco da sociedade que a gente vive hoje, não pode deixar de ler Ulrich Beck. Então, Sociedade de Risco é uma obra da sociologia dos desastres, inclusive, ela é a que pauta nosso estudo. Além do Ulrich Beck, outro sociólogo, né, o Anthony Giddens, também é bem utilizado aí para quem quiser, na área da pesquisa, mas mesmo como leitura de complementar, vale a pena. Prometo que ninguém se arrepende de ler nenhum dos dois. Então, na aula passada, a gente tinha visto, dentre os instrumentos lá da Política Nacional do Meio Ambiente, passamos pelo zoneamento ambiental, tratamos do zoneamento industrial, dentro desse contexto de zoneamento ambiental, falamos também de estudo de impacto ambiental, tudo isso, esses 40 slides que ficaram para trás. Chegamos no licenciamento ambiental. Vimos na aula passada que licenciamento ambiental ele tem caráter de autorização, né? Justamente a diferença entre um e outro é que, apesar do nome licença ambiental, o processo de licenciamento ele finaliza com ato administrativo, de caráter discricionário, e essa discricionariedade que nos permite dizer justamente que, apesar do nome, a licença ambiental tem caráter de autorização. Vimos também, né, que o processo de licenciamento ambiental está previsto
lá no artigo 9º da Política Nacional do Meio Ambiente, quando se trata de licenciamento e revisão, e que isso está diretamente atrelado à noção de poder de polícia administrativo, lá do artigo 78 do Código Tributário Nacional, na medida em que, se eu licencio e se eu também tenho a obrigatoriedade de manter uma revisão desse instrumento, automaticamente, enquanto ele está vigendo, eu posso ir até o local, aferir se as condições que ensejaram a emissão da licença, elas ainda permanecem, né? Se não estão sendo descumpridas as exigências legais, se não estão sendo descumpridas aquelas medidas previstas num projeto executivo que liberou a implantação daquele procedimento, por exemplo. Dito isso, né, o instrumento legal principal num contexto aí de licença ambiental, de licenciamento ambiental, nós já passamos a Lei Complementar Federal número 140, lá de 2011. Essa Lei Complementar 140, ela é uma norma de caráter geral. Se ela é norma de caráter geral, logo, ela tem aplicação imediata para o órgão executor federal, que é quem é o órgão executor federal? Viram a reportagem lá dos índios na Amazônia, de queimadas? IBAMA, exatamente. Então, essa semana, no domingo, sem ser o de ontem, ou passado, né, tivemos uma reportagem sobre a atuação de fiscais do IBAMA em terras indígenas, para evitar grilagem. Para quem não sabe o que é grilagem, é pegar um papel dizendo que a Laura é a proprietária daquela terra, feito hoje, com máquina de datilografar, e daí põe numa gavetinha cheia de grilo, para o grilo fazer xizinho, né? E daí ele vai ficar amarelinho, e daí vai parecer que a Laura é proprietária desse negócio, que a gente datilografou há uns 30 anos, pelo menos, antes mesmo dela nascer, ela já era proprietária. Isso é grilagem. Então, a gente confere um título, né, de propriedade, não exatamente um título, mas um contrato de compra e venda, né, que dá uma aparência de legalidade. Basicamente é isso. Então, o pessoal faz grilagem em terras públicas, em terras indígenas também, e depois vai dizer que já era o proprietário daquilo lá, antes mesmo de ser uma terra indígena. Nesse cenário, então, o IBAMA fez uma operação para evitar grilagem, e na semana subsequente, a gente viu a exoneração do diretor do IBAMA. Aplicação imediata da norma geral, né? Então está estabelecido em legislação federal, como a Lei Complementar 140, ou em resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o IBAMA, que é o órgão licenciador, né, ele já, em nível federal, aplica de forma imediata a Lei Complementar 140. Para os estados, DF e para os municípios, a Lei Complementar 140, nesse caso, como não é matéria privativa da União, dentro da autonomia dos entes federados, obviamente vai se permitir a suplementação. Já existe, lembrar de lá de trás, já existe uma norma, então cabe suplementação. Eu não suplemento aquilo que não existe, né? Lembra-se que foi falado lá atrás, né? A Lei Complementar 140, só para a gente relembrar, lá no artigo 13, ela estabelece que o licenciamento ele se dá por um único ente, então se a competência é da União, quem vai licenciar é a União, não é o município, não é o Estado. Essa é a regra. Isso evita, né, uma sobreposição de atuação, que foi que a gente comentou naquele contexto de inserção da Lei Complementar 140 para vocês, que ela foi instituída naquela ideia de cooperação entre os órgãos, e uma das ideias de cooperação é para se evitar sobreposição de atuação. A única coisa é que a Lei Complementar 140, ela não veda o exame conjunto entre os demais órgãos, né, entre os demais entes da federação. Se eu, enquanto município, entendo que é necessária a participação do Estado naquele processo, no mínimo, eu o convido para tomar parte daquele processo de licenciamento, e daí, se ele entender que não é o caso, ele se manifesta, olha, não é o meu caso, né? O Ministério Público costuma falar assim, não é o caso aqui, as partes são maiores, né? Quem já viu despacho do Ministério Público em ação judicial, né?
as partes são maiores, logo prescinde-se são maiores, capazes, do interesse é privado, não respalda a atuação do Ministério Público. Basicamente, essa ideia que também se aplica no processo de licenciamento ambiental entre os entes distintos. Nesse sentido, também cabe a gente reforçar que, se a manifestação for voluntária por parte dos órgãos, que não são aqueles responsáveis pelo licenciamento, então, se o processo de licenciamento é do município, e o Estado vem, o IMA vem no processo municipal e se manifesta voluntariamente, essa atividade, então, ela não é obrigatória, não tem um caráter vinculante, só que eu, enquanto município, preciso falar, olha, IMA, nesse parecer aqui que você deu, nessa sua manifestação, isso daqui está em desacordo, isso daqui está em desacordo, isso daqui também. Esse daqui nós acolhemos, nós entendemos sua manifestação, mas não é o caso nesse contexto. Eu preciso apreciar se está no processo. É a mesma coisa do estudo de impacto, quando a gente falou lá das manifestações, né, dos pedidos, dos comentários, né, se você não aprecia o comentário, isso influencia no resultado final. Você é obrigado, enquanto administração pública, a apreciar todas as manifestações, inclusive, nesse caso do licenciamento ambiental, daquela realizada em caráter voluntário, não obrigatório, não vinculante por outros órgãos licenciadores. Há possibilidade ainda do licenciamento ser realizado de forma supletiva. Como é que é o supletivo? Eu complemento, né? Eu venho para suprir alguma coisa no determinado processo. Então, a atuação supletiva em caráter de licenciamento ambiental, ela vai se dar em dois momentos. Num primeiro momento, nós falamos do caráter supletivo, quando, primeiro quesito, ou quesito A, não tem um órgão ambiental capacitado. Então, eu até tenho lá uma fiscalização de meio ambiente do município. Aí você olha quem é o fiscal, é o braçal da prefeitura. Não interessa se ele tem algum cargo diferente, né, se ele é o chefe da fiscalização, mas não tem biólogo, não tem engenheiro florestal, não tem um procurador do município nesse órgão ambiental que possa analisar tecnicamente. Então, não é um órgão ambiental capacitado. Esse órgão ambiental, necessariamente, não precisa ter dentro do seu corpo esses técnicos capacitados, mas o que é muito comum aqui na região, né, consórcio. Então, nós temos a Associação dos Municípios aí do Alto Uruguai Catarinense, ou aqui a AMOSC, né, então, eu, município de Paial, que é um grãozinho de arroz, né, não vou ter um técnico em edificações, um engenheiro florestal, um biólogo no meu órgão ambiental. Então, o que eu faço? Eu me socorro desse consórcio, né, dessa associação. Aí tudo bem, eu considero que meu órgão é capacitado. Mas eu não tenho um consórcio, eu não tenho profissional capacitado dentro da estrutura da prefeitura, então, quesito 1 já está preenchido para uma possível atuação supletiva. Outra coisa, outro quesito, quesito B, eu não posso ter um conselho ambiental com caráter deliberativo, né, ou eu não tenho, né, eu não tenho um órgão ambiental com profissionais capacitados. Segundo quesito, eu não tenho conselho deliberativo, ou seja, o conselho, a participação popular, ela não delibera, ela não decide se sobre determinado empreendimento, se vai ser liberado ou se não vai ser liberado a licença ambiental. Então, cumpridos esses dois quesitos, né, atendidos esses dois quesitos, eu posso me socorrer da instância superior, do outro nível de governo, para pleitear a minha licença ambiental. Então, em Paial, se não tiver lá a Secretaria do Meio Ambiente, ou se não tiver o Departamento de Fiscalização Ambiental, ou a Secretaria de Agricultura, com um técnico responsável pelo licenciamento ambiental, e não tendo um conselho ambiental com caráter deliberativo, quem vai fazer o licenciamento é o IMA. Tá? E assim funcionaria também com o Estado, né? Se a competência pelo licenciamento é do Estado, e eu não tenho um Conselho Estadual do Meio Ambiente com caráter deliberativo, e o Estado também não tem um
Instituto do Meio Ambiente com profissionais capacitados. Quem vai ser o responsável pelo licenciamento das atividades estaduais seria o IBAMA, representando a União. A segunda possibilidade de atuação supletiva nesse processo de licenciamento é quando eu tenho uma licença já e, na renovação, eu não consegui com que ela seja renovada dentro do prazo. Aquele prazo de 120 dias, né, que eu tenho antes de expirar a licença, eu vou pedir a renovação, porque não tem outro prazo estabelecido pela legislação para a licença inicial. É só nas renovações. Então, vamos supor que passou, eu protocolei dentro do prazo, daí, sei lá, passou um ano, e um ano depois o órgão ambiental ainda não se manifestou. Se for um órgão ambiental local, quem vai atuar em caráter supletivo é o órgão ambiental estadual. Se for um órgão estadual, quem atua em caráter supletivo, aí é a União por meio do IBAMA. Essa atuação aí da segunda possibilidade, de não havendo emissão da licença no prazo estabelecido, não significa, não é a mesma coisa de dizer que eu tenha dado entrada no processo dentro do prazo, o órgão ambiental competente analisou o processo e chegou lá no final, ele decidiu, olha, nós não vamos renovar sua licença, nós não vamos te conceder a licença, porque isso é indeferimento, isso é negativo. Então, eu não posso, né, a partir de uma negativa, tentar pular a regra aí da licença pelo órgão ambiental competente e tentar reformar essa decisão, digamos assim, num outro nível de governo, que daí se cria uma ingerência entre os diferentes órgãos ambientais. Tá? Então, são essas duas as possibilidades de atuação supletiva no processo de licenciamento ambiental. Já adiantei para vocês que no licenciamento ambiental, portanto, não há prazo para o primeiro licenciamento. Obviamente, se você fixa um prazo, você tem que analisar nesse prazo. Então, o pessoal ou já não fixa, ou já põe um prazo assim de 120 dias, né, 90 dias, para dar tempo de analisar. Se não me engano, aqui na Prefeitura de Chapecó, o pessoal está analisando em 2 dias. Se a análise é bem feita ou não, não sei, porque eu não conheço o processo em si. Eu só sei que está rodando em processo eletrônico, inclusive, né, para dar mais celeridade, e está saindo, parece que efetivamente, em 2 dias a análise da licença ambiental. Renovação, então, 120 dias antes da expiração. Se eu não me manifesto enquanto órgão ambiental dentro do prazo da vigência da licença, eu considero que ela está prorrogada automaticamente até que eu, órgão ambiental, me manifeste de forma definitiva. Vamos supor lá que o Moreto protocolou, né, a licença dele termina, sei lá, daqui a 120 dias, e ele protocolou hoje tempestivamente. Aí, vamos supor que passou aí 111 dias, daí o Moreto já ficando igual o professor, assim, né, com pouco cabelo, preocupado, nossa, faltam 9 dias para expirar minha licença, que eu tinha 5 anos, eu pedi dentro do prazo, e o João Meio Ambiente não avaliou meu pedido de licença. E agora, José? E agora nada, ele continua operando. Aí, sei lá, daqui a 2 anos, eu, órgão ambiental, analisei o pedido de licença do Lucas Moreto, que ele protocolou tempestivamente lá atrás. E daí eu falo, Moreto, ó, não tem direito não. Nós vamos caçar porque daí você não renovou. Exatamente, né? Aí se lascou. Esses 2 anos que ele operou é como se regular ele estivesse. E dali para frente, até saiu, perdeu a licença ambiental, saiu da aula. Voltou para a aula. Então, daqui a 2 anos, quando ele retornar, até perdi o fio da meada, saiu, perdeu a licença, me atrapalhei. Como é que é? Então, nesses 2 anos que o Moreto operou, dentro desse contexto de prorrogação da licença por falta de análise do órgão ambiental, é como se regular ele estivesse. Porque ele tinha uma licença e quem dormiu no ponto foi o órgão ambiental. Agora,
A partir do momento que eu digo, Moreto, você não tem direito à licença, estou negando o seu pedido de renovação, a operação dele passaria a ser irregular. Complementação de informações, né? Eu tenho prazo aí de 120 dias, eu suspendo o prazo até manifestação, até que o interessado me atenda esse pedido de complementação de informações. Então, faltou um documento, faltou uma análise mais criteriosa, no nosso entender aqui, faltou um estudo de impacto que ele não juntou. Então, Moreto, me apresente isso. Só que eu vou pedir essa complementação uma única vez. Imagine que, né, eu começo a ler o processo lá do Moreto, página 1, nome, Lucas Moreto. Nossa, Moreto, mas tá faltando um nome aqui no seu. Complemente informação, né, falta o RG, complemente informação. Aí depois eu desço, nossa, seu CPF não bateu com o que está na base de dados da Receita Federal. Lucas Moreto, complemente seu CPF, mais 15 dias. Aí eu, página 2. Né, nossa, o nome do projeto, a identificação lá do local. Moreto, mas essa identificação do local você trocou? Complemente informações. Não, eu analiso tudo e daí depois eu faço lá, né, uma listinha. Ó, Moreto, o seu RG aqui não está atualizado, seu CPF está divergente da base de dados da Receita, o número do endereço que você colocou aqui está diferente do que você já tinha na licença. Ah, aqui na frente, na página 10, quando você diz que o estudo apresentou a conclusão tal, você não juntou o estudo, então daí eu peço para ele complementar uma única vez, visando, obviamente, a eficiência da administração pública e da prestação ao administrado. Se decorrer o prazo, num contexto lá de renovação de licença, ou o prazo próprio estabelecido pela administração, não tenha lá no prazo inicial, né, que não tem um prazo definido. Daí eu falo para o Moreto que eu vou expedir em 30 dias, sai sua licença. Passou 30 dias, eu nem liguei para ele. Significa que ele pode começar a operar? Não. A licença é só depois do sim ou do não. Passou o prazo e ele não teve resposta, a não ser que ele já tivesse, e daí a gente vai considerar prorrogação, se ele não tem a licença, o decurso do prazo não significa que eu emiti tacitamente a licença. Apesar de ter alguns projetos tendentes nesse sentido de a administração, se quem cala consente, né? O quem cala consente aqui não se aplica. Tá? Então, se eu não tiver manifestação pelo órgão ambiental, não é a mesma coisa de expedir tacitamente ou de realizar a autorização para a prática da atividade. Tá? Eu preciso do documento efetivamente. E se o Moreto começa a operar junto com a Laura, né, porque são dois grandes empreendedores aqui da universidade, se eles começam a operar sem a competente licença, eles estão cometendo infração administrativa, consequentemente, eu posso lavrar um auto de infração ambiental, o tal do AIA. Né? O AIA é o auto de infração ambiental. É competência comum, né, a fiscalização, nós já vimos isso lá atrás, então todo ente da administração tem competência para autuar. Né? Então o município pode autuar, mesmo que a competência originária, digamos assim, seja do Estado ou da União, assim como pode o IBAMA autuar numa competência, fazendo uso da competência estadual, porque na verdade a competência é comum, o sentido é a preservação do meio ambiente. A única coisa é que se eu, enquanto município, autuo a atividade, o empreendimento lá do Moreto com a Laura, e o João, representante lá do IBAMA, autua os dois pelo mesmo fundamento, e a atividade é de competência de licenciamento do IBAMA, quem vai prevalecer é aquele auto de infração do João, que é o órgão, o representante do órgão competente. Se tiver omissão, né, do órgão ambiental licenciador, aí a fiscalização que é realizada pelo outro ente também se mantém válida, inclusive com relação às sanções dele derivadas, e o fundamento disso vocês encontram lá no artigo 17, parágrafo 3º da Lei Complementar número 140.
lembrando, qualquer pessoa pode comunicar infração ambiental, né? Então, não precisa ser ligar lá na polícia ambiental para falar quando se disser que a infração é de competência do Estado, porque daí pode ligar no município também, que eles vão atuar. Licenciamento ambiental também permite, né, uma coisa que eu não tinha mencionado ali, havendo iminência de degradação, se a competência é comum de todas, eu, enquanto, ainda que não seja o competente, eu posso determinar a sustação, a interrupção de determinada atividade, porque a ideia, novamente, é garantir a integridade do bem ambiental, é garantir que não haja degradação, que não haja dano. É melhor prevenir do que remediar, não é essa a história? Então, nesse caso da proteção ambiental, também serve o mesmo lema, a mesma máxima. Na renovação, ela ocorre sempre em prazos determinados, né? A expedição da licença, ela ocorre por prazos determinados, que nós vamos ver, enquanto eu tiver uma licença ativa, uma licença vigente, e mesmo que eu mude, né, as condições, os padrões ambientais, o que vai valer é a regra de quando ela foi emitida. Nós não estamos falando de regra processual aqui, vejam, vamos fazer um comparativo, né, regra material lá e processual. O que me assegura é o que foi liberado lá no licenciamento lá atrás. Então, lá atrás, permitia que eu explorasse 100 mil litros de água por metro cúbico, né, por segundo aqui dessa jazida. E daí, depois de estudos, não sei o que, a legislação ambiental mudou e passou-se a permitir a exploração da jazida lá, da caverna subterrânea de águas, só na medida de 50 litros por segundo. Então, teve uma redução. O que prevalece é a legislação da época em que eu consegui a licença. Vamos supor que daqui a 2 anos eu vá renovar a licença, e daí nem 50 litros por segundo eles estão permitindo mais de exploração. Estão permitindo só 5. Lá na frente, então, o máximo que eu vou conseguir é de 5 litros por segundo. Então, enquanto eu tenho uma licença vigente, o que me mantém, né, vinculado a ela são os padrões ambientais da época em que eu obtive a licença. Terminou o prazo de vigência da licença, o que eu considero são os novos padrões que foram estabelecidos para aquela atividade. Beleza? Quais os prazos do licenciamento ambiental? Prazos do licenciamento ambiental são esses que estão postos aí. Licença prévia, até 5 anos, vejam que é menor que ele, né? Então, até 5 anos, inclusive 5 anos, ele devia estar menor igual, né? Então, até 5 anos é o prazo máximo de uma licença prévia. Até 6 anos, prazo máximo da licença de instalação, e a licença de operação, ela vale por até 10 anos. O que é cada uma, nós vamos ver daqui a pouco. Só saber que tem diferença da prévia, da instalação e da operação nessas medidas aí, de 5, 6 e 10 anos. Havendo revogação, né, a possibilidade de eu revogar uma licença antes dela chegar ao fim, quando eu, fazendo aquele processo de revisão ambiental, então eu já tenho a licença, estou aqui, ela tem 10 anos para operar, e daí rompe uma barragem minha. Eu tenho uma licença ambiental, ela me foi concedida, sei lá, 5 anos atrás. E daí eu, dentro de um processo normal de operação, né, que, no caso fortuito, me rompe essa barragem. Se rompe essa barragem, precisa ser realizado um processo de revisão. E certamente eu vou perder a minha licença de operação ali daquele estabelecimento. Essa revogação ela vai se operar ou com fato grave ao meio ambiente, ou se verificar aí um fato grave à saúde pública. Dei o exemplo da barragem, né, mas pode ser uma indústria petroquímica que ela vai ter os seus efluentes lançados, né, gases lançados, efluentes líquidos lançados, né, em determinado corpo hídrico, mesmo com tratamento. Mas vamos supor que seja uma ideia de gases, e daí observa-se que os poluentes estão muito além daquilo que tinha sido autorizado pelo órgão ambiental. Eu reviso, e na medida em que eu reviso, eu vou verificar, nossa, aqui está tendo
grave prejuízo à saúde pública, né? O pessoal está ficando mais doente porque tem mais poluente nesse contexto de, da operação daquele empreendimento. Por isso, eu, enquanto órgão ambiental, posso chegar lá e revogar a licença que havia sido concedida. O fundamento está ali embaixo para vocês, depois quem quiser se ater ao texto legal, só buscar lá que está tudo certo. Os tipos de licença, então, foram mencionados ali os prazos, agora a gente diferencia um e outro, né? A primeira licença que se obtém é a licença prévia, a tal da LP, a LPA, né, licença prévia ambiental, ela é uma fase de planejamento, então a gente vai buscar, a partir da licença prévia, fazer os estudos para possível desenvolvimento daquela atividade, nós vamos lançar a semente, digamos assim, do nosso empreendimento, daquela atividade. A gente tem a ideia, daí quer coletar mais dados, quer saber se realmente pode executar aquela atividade ali, dentro daquele contexto, daquele ecossistema. Então, é por isso que se atrela a licença prévia ao planejamento do empreendimento. E daí ela vai conter, né, alguns requisitos básicos que são inerentes ao local onde se pretende colocar aquele empreendimento, se ele admite, toda aquela análise de zoneamento ambiental é feita em uma licença prévia. Instalação do empreendimento, né, o que mais lá adiante vai ser necessário para eu construir o empreendimento, a licença de instalação, e depois que tiver construído, se for liberado, né, se eu obtiver a licença, o que será necessário para a operação regular dessa atividade. Vou observar, né, os planos de uso do solo estabelecidos pela legislação e, se necessário, posso fazer acompanhar a licença prévia da consecução do estudo de impacto ambiental, do estudo prévio de impacto ambiental. Já segundo tipo de licença, a licença de instalação, ela é a que efetivamente autoriza o início da construção, digamos assim, do empreendimento. Então, eu só posso colocar primeiro bloquinho lá para construir a minha indústria, ou só posso trazer a primeira máquina a partir do momento em que eu recebo a licença de instalação. E nessa licença de instalação, eu já vou ter submetido lá um projeto executivo, né? E nesse projeto executivo tem as diretrizes do empreendimento, que eu vou ter que observar no decorrer aí da licença de instalação. E por fim, a terceira e última licença prevista na Lei Complementar 140 é a licença de operação, né? Aquela que vale lá por 10 anos, que efetivamente autoriza que a Dani possa iniciar as atividades dela de poluição, de degradação ambiental. Então, a licença de operação, ela é a que já autoriza o início da atividade devidamente licenciada, depois de verificar, por exemplo, se as instalações estão de acordo, se o maquinário que vai ser empregado também observa as normas, né, ambientais, tudo isso, desde o funcionamento dos equipamentos até as normas de controle de poluição dentro do nosso empreendimento, é que vão ser verificadas antes da expedição da licença de operação. Podemos ter outros tipos de licença? Sim, podemos ter outros tipos de licença, depende da legislação do município, do estado. Mas em nível federal nós vamos ter licença prévia, licença de instalação e a licença de operação. Lembrando, né, ressaltando, reforçando, licença de operação é obrigatório vistoria. Para as outras duas, basta o processo, basta a análise documental. Tá? Porque daí não tem muito perigo, né? Agora, na licença de operação, você tem que verificar, além dos documentos, você vai ter que ir no local, né? Fazer vistoria em loco, ou em loco, como diz o povo, né? Então tem que fazer vistoria em loco, para saber se o pessoal não está louco, para dar início efetivamente à operação do empreendimento. Podem abrir o link lá do Google Classroom, do primeiro exercício de hoje. Nós temos lá a licença ambiental que autoriza o início da implantação. Falando de implantação, início, então eu estou falando de licença de instalação, né? Se eu estivesse falando
que autoriza o início da operação, daí ia ser licença de operação. É assim que cai em prova, né? Não tem muito o que inovar nesse contexto de licenças ambientais, dos tipos de licença ambiental, né? Pois é, né? Tudo anjinho. Mas podem depois pegar algumas provas de concurso, assim, peguem questões lá de licenças. Na OAB não, né? Na OAB não cai assim, na OAB vai ser mais prolixo, eles vão perguntar um monte de coisa, e a última coisa que eles vão querer saber é se é licença de instalação ou de operação, tá? Já adianto isso para vocês. Então, lá é bastante texto, assim como o ENAD, né? É um textão também, a mesma coisa. Mas pode ser que caia numa, né, quem for fazer área de concentração de constitucional, administrativo não muito, mas constitucional, pode ser que caia alguma coisa sobre licença ambiental, né? Às vezes o pessoal lá da prova da FGV, quando elabora, gosta de pedir alguma coisa de ambiental dentro da prova de constitucional. Sempre bom ter uma noção, pelo menos. 18 respostas certas, então, um pouco eu fecho ali o questionário. Deu. Para a gente poder encerrar essa parte sobre licenciamento ambiental, nós vamos traçar um paralelo aí com o professor Badalotti, com o professor Caetano, sobre crimes relacionados ao licenciamento ambiental. A gente abrir o artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais, ele vai nos trazer o quê? Quem poderia ler para mim, por gentileza, o artigo 60 da Lei 9.605 de 98? Então vejam vocês que a gente pode considerar, a partir do artigo 60 lá da Lei de Crimes Ambientais, que toda operação, construção, né, que não tenha uma licença ambiental competente, ela pode se enquadrar nessa disposição aí do artigo 60 e sujeitar a pessoa à detenção. Ah, é pequeno? Sim, é pequeno, né? Que não vai preso, né? Essa ideia? Mas já serve lá para tirar o réu primário de muita gente, né? E o pessoal acaba esquecendo disso, né? Mas era uma coisa tão pequena, né? Sim, mas não tinha licença. Além disso, também sujeita às normas administrativas, né? Eu posso considerar esse exercício como infração administrativa por desobediência e causar poluição com fundamento no artigo 54 da Lei 9.605 também. Então, infração administrativa e crime ambiental, lembrando aí das 3 esferas de responsabilização. Se trouxer dano também vai viabilizar a responsabilização civil. Lá no artigo 67 da Lei de Crimes Ambientais, ele vai tratar da conduta do agente, né, que não expediu a licença dentro do prazo. Então, né, agora, para facilitar, eu leio aqui, ó. Conceder o funcionário público, lembrando que o funcionário público não existe mais, é o servidor, né, um agente público de forma geral, licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público. Vejam que a lei de crimes ambientais é mais certa quando fala de ato autorizativo, né? É mais abrangente do que a própria lei, a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, quando fala de licença ambiental, né? Então, a pena é detenção de 1 a 3 anos e multa. Se o crime é culposo, pena de 3 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa e sem prejuízo da responsabilização administrativa do agente, né, que tem a obrigação de zelar pela proteção ambiental. E nesse sentido, né, responde aquele que assina e responde aquele que também opina favoravelmente. Então, já tem algumas discussões aí, né, se o procurador responde junto, se ele não responde, se o técnico responde junto, se o técnico não responde. Então, vai depender bastante do entender, se você agiu com dolo, se manifestou contrário lá, não, eu sou contrário a negar a licença, e daí fundamenta, e no final das contas libera com base na sua manifestação. Então, nesse aspecto, você vai responder junto, sem problema nenhum, né?
Deixa eu ver aqui o que mais de licenciamento ambiental e crime. Se tem mais algum. Tem o artigo 69, né? Obstar ou dificultar a atuação da fiscalização ambiental, ou ainda conceder acesso parcial a documentos, né? Eu chego lá para o Moreto, me apresenta aí os seus estudos de impacto, sua licença ambiental, daí ele só apresenta o que interessa a ele, e daí no final das contas aquele laudo técnico dizendo que a barragem que ele opera está em risco, ele não apresenta. Tudo isso fundamenta lá no artigo 69 da Lei de Crimes Ambientais. Obviamente, a obrigação do servidor se identificar, né? Chego lá para o Moreto, ele não sabe nem quem eu sou, né? Ou chego, viro para a Jennifer, ô Jennifer, me apresenta aí sua licença ambiental. Ela, e quem é você, cara pálida, né? Tem que ser o... não, tá aqui, ó, meu crachá do município, sou fiscal ambiental, favor apresentar sua licença, quero ver. Aí tudo bem. Então, obrigatoriamente identificado o servidor. Então, auditoria ambiental, um procedimento de exame e avaliação, né? Eu realizo auditoria, pode ser de forma periódica, né, regular, ou eu realizo auditoria de vez em quando, né, ocasionalmente. A auditoria ambiental, ela pode ser tanto pública quanto privada. E um exemplo dessa auditoria ambiental é justamente aquela que foi realizada pela TIVSID, lá na Vale, na barragem de Brumadinho. É um exemplo efetivo de auditoria ambiental. Foram lá para examinar, para avaliar as condições da barragem de forma esporádica, né? Foram lá para uma vez avaliar. Era uma auditoria privada. A auditoria, ela se utiliza dos dados que foram coletados no estudo de impacto. Ela, obviamente, tem um caráter de confidencialidade das informações que foram analisadas num contexto de auditoria, e ela é diferente de inspeção, na medida em que a auditoria você se debruça principalmente sobre documentos, né, sobre a operação em si, e tenta aperfeiçoar a operação. Na inspeção, não. Na inspeção a gente chega lá para cutucar, né? Você vai pegar o dedinho e vai, ó, tá aqui, ó, isso daqui tá errado, estou lavrando um auto de infração. A inspeção tem um caráter muito mais de poder de polícia do que a auditoria. A auditoria é mais para aperfeiçoamento do sistema como um todo. Não que da auditoria não possa resultar uma inspeção e, consequentemente, um auto de infração, mas a ideia de inspeção é fiscalizar. A ideia de auditoria é avaliar, né, aferir como é que está o andamento e aperfeiçoar os sistemas. Os auditores, eles têm responsabilidade subjetiva, né? Então precisa se demonstrar que os auditores, além do nexo de causalidade da sua ação, né, com um eventual dano, precisa demonstrar que eles agiram ou com dolo, ou que foram imperitos, ou que foram imprudentes, né, dentro daquelas consequências da necessária demonstração de culpa na responsabilidade civil dos auditores. Se ficar demonstrado que eles eram os responsáveis, cabe ação regressiva, né? Se a TIVSUD, por exemplo, tinha a obrigação de dizer que a barragem apresentava perigo, e daí eles não disseram, e a Vale, nesse caso, vamos supor que ela não soubesse efetivamente, ela, sendo responsabilizada, poderia acionar a TIVSUD numa ação regressiva. Com relação à periodicidade da auditoria ambiental, no estado do Rio de Janeiro, ela é anual para todos os empreendimentos que necessitam de licença ambiental. No município de São Sebastião, a periodicidade é de 2 anos, né? Então a cada 2 anos você tem que fazer. Em Vitória, no Espírito Santo, no máximo a cada 2 anos. No estado do Espírito Santo, a periodicidade é no máximo 3 anos. Então, em Vitória, por mais que você esteja na capital do Espírito Santo, a sua periodicidade será de 2 anos. Então, a cada 2 anos você tem que fazer, né? Agora, se você for uma atividade cuja licença recaia sobre o Estado, né, seja de competência estadual, aí a sua periodicidade é de 3 anos. Paraná, 4 anos. Isso tudo para demonstrar o quê? Que a periodicidade depende de
legislação do ente, do órgão ambiental. A legislação é que vai fixar se há periodicidade e havendo qual é o prazo de sua realização. O Ministério Público, tanto federal quanto estadual, tem direito de requisição, tá, das auditorias, sendo uma auditoria prevista em lei, auditoria legal, ele pode requisitar as informações, e se eu, voluntariamente, dentro do meu empreendimento, quis fazer uma auditoria justamente para aperfeiçoar as minhas atividades, eu não sou obrigado a fornecer para o Ministério Público, ele requisita o que é previsto em lei. Agora, o que não é previsto em lei, o que é realizado de forma voluntária, ele não tem direito de requisição. Agora, pergunto para vocês, quem é que tem o direito de ação lá da ação civil pública? Não é o Ministério Público Federal? Não é o Ministério Público Estadual? Se eles têm o direito de ação, por que é que você vai se negar a apresentar uma auditoria, um resultado de auditoria feito na sua empresa? Quem não deve, não teme, não é essa a ideia? Se ele pedir, olha, excelentíssimo senhor promotor, por mais que a gente não tenha obrigação legal de fornecer a vossa senhoria, vossa excelência, o resultado da auditoria que foi realizada de forma voluntária, extra-legal, nós voluntariamente estamos aqui apresentando, né? Demonstra boa vontade para o promotor, que daí ele vai ser amiguinho, né? Porque daí ele não vai pegar tanto no seu pé. Agora, diz que não. Aí eles vão começar a cavocar para tentar identificar por que é que você não forneceu. Se a gente pediu voluntariamente, por que você não quis ser nosso amiguinho, né? Então, na auditoria voluntária não tem obrigação, mas se você atua no preventivo aí de uma empresa, forneça, a não ser que tenha alguma coisa errada, né? Aí já começa a contar carneirinho para dormir bem, né? Isso era a auditoria ambiental, né? Então a ideia de aperfeiçoamento do sistema. Temos infrações administrativas ambientais, tudo isso instrumentos de tutela do meio ambiente, né, que são previstos lá na lei, na lei 938, né, o professor já está misturando a legislação, imagina quando chegar a época de eleição. Então, as infrações administrativas ambientais, elas estão previstas na lei 9.605, norma de caráter geral, lembrando que eu posso ter o estabelecimento de infrações administrativas ambientais por legislação municipal, por legislação estadual, pelo DF também, né? Então cabe aí suplementação pelos demais entes, de acordo com suas peculiaridades, de acordo com seus processos de licenciamento. Nos crimes ambientais, aí a competência já é privativa da União, né? Para crime ambiental não cabe suplementação, só quem define tipo legal, aí é a União, né? Não posso ter uma norma estadual criando crime ambiental. O que é infração administrativa ambiental, conceito lá, né? Toda ação ou omissão que viola regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Então, esse é o conceito doutrinário para infrações administrativas ambientais. Vocês vão achar lá no Paulo Afonso Leme Machado. Para quem nunca viu Paulo Afonso Leme Machado, é esse daqui. Ó, bonitinho, né? Desse tamanhinho aqui. Ó. Tem umas do 1420 páginas, né? Até o sumário lá dele. E daí eu tenho aqui meus crimes ambientais, eu tenho uns, em vez de ter post-it, quem quiser dar post-it pro professor, o meu não, o meu é removível, é folhinha mesmo. Aí eu ponho aqui no meio do livro, só para não perder o fio da meada. Em contexto de infrações administrativas ambientais, né, processo administrativo vai depender muito da legislação em vigor. Aqui eu apresento para vocês alguns prazos que são trazidos no processo sancionador do IBAMA. Então, são 20 dias aí para defesa ou para impugnação dos autos de infração ambientais. Tem 30 dias para a autoridade julgar, né? Tem 20 dias para recurso, para instância, para interpor recurso para instância superior. Tem 5 dias para pagamento de multa. Precisa saber isso? Não, tem texto publicado, né?
específico, depois eu disponibilizo para vocês o link da portaria do IBAMA, que trata aí do processo administrativo sancionador, mas é só relembrar que, sendo processo administrativo, cada ente pode estabelecer como é que vai regulamentar, né, como é que vai correr o processo de infração administrativa ambiental. No caso de recursos, né, só para a gente relembrar também, né, porque isso é lá do processo administrativo de forma geral, se eu estou falando aqui, ó, a primeira coluna é nível municipal, segunda coluna é nível estadual, terceira coluna nível federal. Se eu estou falando de um processo que foi julgado pelo diretor de fiscalização do município, eu posso recorrer para o secretário de meio ambiente do município, ou para a autoridade acima dele, né, do diretor de fiscalização ambiental. E, em último caso, eu posso recorrer ao chefe do Poder Executivo, né. O processo, lembrar que corre até por 3 instâncias, né, então aqui a gente tem as 3 instâncias. Normalmente chega até o prefeito no município. No estado já é difícil, né, você tem um coordenador de fiscalização ambiental, tem o secretário do meio ambiente, aqui eu botei São Paulo, né, pode ser o IMA, pode ser qualquer um, e acima dele você vai ter um secretário ou vai ter o próprio governador do estado. Vejam que, se eu estou falando no nível municipal, eu não posso recorrer para o nível estadual. É vedado o recurso para outro ente, porque o órgão ambiental licenciador é um único, de acordo com a Lei Complementar 140, lá no artigo 13. Né? Nesse caso aqui, então, se eu tenho indeferido um pedido de licença pelo coordenador de fiscalização ambiental lá do estado de São Paulo, e eu quero reformar a decisão, eu só posso recorrer para o secretário de meio ambiente, a autoridade que estaria acima do coordenador de fiscalização ambiental. Agora, eu não posso recorrer para o IBAMA, porque eu sei que o IBAMA liberaria essa mesma atividade. É nesse sentido em que eu não posso alternar entre os níveis diferentes, assim como também não posso descer, né? Eu recorro dentro do mesmo ente que libera aquela atividade administrativa ambiental. Tem algumas sanções que vêm para tentar impedir as práticas infracionais, tem lá advertência, tem multa simples, tem a multa diária, o astrinte, né? Tem a apreensão, destruição, inutilização de produto, embargo de obra ou atividade, suspensão parcial ou total de atividade, pena, sanção restritiva de direitos, né? De uma forma geral, a multa simples depende de demonstração da culpa. Nas demais, basta nexo entre a conduta e o dano que foi experimentado. Tá? Então, para advertência, para multa diária, para apreensão, basta responsabilização objetiva. Aqui tem um exemplo para vocês de uma multa, de um auto de infração, né, que resultou numa multa. Vejam se conhecem alguém ali, ó. Dados do autuado. Nome, Samarco Mineração. Endereço, Mina do Germano. Descrição do auto de infração, mais aqui, ó, no município de Mariana, né? Causar poluição hídrica com carreamento de rejeitos de mineração procedentes do sistema de deposição da barragem de Fundão da empresa Samarco Mineração, Mina de Germano, causando necessária interrupção do abastecimento público de água da comunidade do município de Governador Valadares. Então, o auto de infração era lá de 2015, tá aqui, ó, 12 de novembro de 2015, e quem autuou foi a Coordenação de Fiscalização e Operações do IBAMA. A competência, portanto, ali era federal. Aqui já tem um outro, né? A multinha ali é 50 milhões, tá? Quem não viu aqui, ó, 50 milhões. Vou até aproximar. Valor do auto de infração, 50 milhões de reais. Um único auto de infração. Outro auto de infração, esse daqui, ó, multa diária de 500 mil reais. Então, vejam como muda o contexto desse auto de infração de multa diária, ó, na descrição.
deixar de adotar, quando exigido pela autoridade competente, medidas de precaução ou contenção em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível, ao não tratar efetivamente o rejeito a montante, para cima, né, do DIC S3, e não concluir o alteamento antes do período chuvoso, conforme determinado, respectivamente, nas notificações tal e tal. Então, ele foi notificado. Quem foi notificado? Samarco, de novo, né? Samarco, Zona Rural de Mariana. A Samarco foi notificada que tinha que adotar providências. Não adotou providências. Então, a partir dessa data, foi lavrado um auto de infração, você tinha que ter tomado providência, e a partir dali está contando como multa diária para você, até que você efetivamente adote as providências que tinham sido demandadas. Né? Lembrar que a multa diária vem nesse sentido de forçar, de tentar compelir o infrator a adotar determinada providência, né? Senão o valor, e daí como é uma empresa pequenininha, deram uma multa simples aí uma multa diária de R$ 500 mil por dia. Em se tratando de duas ou mais infrações administrativas, a aplicação das sanções ocorre de forma cumulativa, né, matéria, mas eu furei o pneu, sim, é uma multa por furar o pneu, mas eu furei 2 pneus, né, o mesmo acidente, 2 pneus, não interessa, é uma para cada pneu, tá? É assim que funciona nas infrações administrativas, nas ambientais, inclusive. Na advertência, né, a inobservância das disposições, mas que daí você não tem um prejuízo efetivo, vai ser aplicada a advertência naquele primeiro caso, né, na infração mais singela, na multa simples, quando você embaraçar a fiscalização ou quando deixar de sanar irregularidades dentro do prazo estabelecido, daí você aplica a multa simples. Já a multa diária é essa ideia de prolongar a infração no tempo, né? Ali no caso da Samarco ficou bem estabelecido, né? Foi estabelecido o prazo, né? Você tinha que adotar providências, não adotou e o negócio vem se arrastando. Aí você põe lá as trente ou a multa diária. Já a apreensão, que está prevista no artigo 25 lá da Lei 9.605, ela trata de que os animais, eles devem ser libertados preferencialmente no seu habitat, ou, não sendo possível, eles vão ser encaminhados para um zoológico, para uma fundação que cuide do meio ambiente, ou vão para um parque, uma zona de uma reserva ecológica. No caso de produtos que são perecíveis ou madeira, né, às vezes apreende, lá em São Paulo acontecia muito, apreensão de palmito jussara, né, uma espécie que é nativa da Mata Atlântica e que não se tem permissão de exploração. E nesse caso do palmito jussara, é perecível, né, então o pessoal fazia o corte, fazia o transporte, a polícia ambiental chegava lá e, ó, garrinhas no pessoal, esse material, ele tem que ser avaliado, e daí ele vai ser doado para instituições científicas, hospitalares, penais, beneficentes. O pessoal vai fazer o uso desses perecíveis, mas não pode fazer o consumo, tá? Porque não sabe a procedência. Então, muitas vezes, quando é material de consumo, acaba sendo descartado simplesmente. Madeira acaba sendo reaproveitado, quando consegue transportar, né? Os não perecíveis, aí a gente doa para instituições científicas, para instituições culturais, ou aquelas que tenham finalidade educacional, então não perecível dá para manter. E a outra possibilidade é essa daí, ó, destruição de equipamento. Então tá aí o IBAMA, isso daí aparece bastante no Fantástico, apareceu pelo menos na reportagem. Agora no intervalo eu vou pegar o link das duas, né, do domingo passado e da exoneração do presidente do IBAMA. Daí eu vou postar para vocês ali no Google Classroom, depois deem uma olhada, tem nas imagens eles procedendo a isso. Por que é que eu destruo o maquinário? Não dá para tirar o maquinário de lá? Alguém já viu onde é que fica o maquinário desses daí? Já viram? No meio do nada, né? Não sabe-se nem como que a máquina conseguiu chegar lá no meio da mata, da floresta amazônica, não é isso? Então, como é que eu vou retirar esse equipamento de lá? Vai ter muito mais custo em decorrência dessa remoção possível do que se eu tacar fogo, né? Eu tenho que inutilizar o equipamento. Ou eu tiro ele de lá,
o que é inviável financeiramente, ou eu destruo, né? Porque se eu não destruir, vai dar 2 minutos, o pessoal vai virar as costas, né? A fiscalização vai embora, e daí vai lá o pessoal fazer ligação, fazer gato, e botar o equipamento para funcionar de novo. Então eles tacam fogo nessa ideia. Deram uma parada quando trocou o governo, tá? Isso tem que ficar bem claro, justamente porque foi o que aconteceu. Tinha determinação governamental para que se deixasse de aplicar essa medida de inutilização do equipamento, mas o pessoal da fiscalização do IBAMA, um ou outro, não quer nem saber, continua aplicando igual.